Hoje o assunto do vídeo é sobre corpo. Como tá a sua relação com o seu corpo? Tá um relacionamento saudável ou abusivo? Você já parou para pensar que o que a gente almeja como o corpo ideal pra gente mesmo tem muito a ver com o que a sociedade ensina pra gente sobre o que é bonito ou feio e que a gente assume pra gente como bom ou ruim? Vamos bater um papo sobre isso? Fala pessoal, tudo em ordem? Não tem problema. Eu sou Leila Bass e juntos a gente vai poder reorganizar uns pensamentos aqui. Já vai deixando aqui o seu joinha se o assunto desse vídeo te interessou. Se inscreve no canal pra gente aumentar essa comunidade de troca e ativa o sininho. Só assim você não vai perder nenhum assunto que a gente vai papear toda quarta-feira por aqui. Bora lá? Hoje eu resolvi falar sobre corpo. Já há um tempo que eu venho querendo falar sobre isso aqui no canal, assim como o vídeo do cabelo ou da maternidade, que inclusive eu vou deixar os links aqui para quem quiser assistir, onde a gente fala um pouco sobre os padrões que a sociedade coloca pra gente como o ideal de felicidade, de estética, de sucesso. O corpo sempre foi uma questão muito presente na minha vida, porque além de atriz, eu sou bailarina. Eu comecei a dançar com 5 anos de idade e por conta mesmo dessa prática e depois o que virou a minha profissão também, a observação do corpo e da minha relação com o próprio corpo, para eu poder desenvolver meu instrumento de trabalho, ela sempre teve muito presente. Mas nem sempre essa autoobservação que a prática exigia, ela era feita de uma maneira saudável. Eu sempre me considerei uma pessoa dentro dos padrões que a sociedade via como ideal, porque eu sempre fui uma menina magra, longilínea, que teoricamente se adequaria ao que se esperava da figura de uma bailarina. Mas, no meio, sempre tinha uma certa cobrança de que esse visual se mantivesse. E como eu comecei a dançar muito nova, obviamente meu corpo ele foi passando por transformações na adolescência, depois para entrar na fase adulta. E essas pressões, elas foram mexendo com a minha cabeça e até com a minha relação com o meu próprio corpo. E durante a minha adolescência, eu passei por alguns distúrbios de autoimagem e até alimentares. Eu nunca cheguei até algo muito severo, a ponto de desenvolver uma bulimia ou uma anorexia, porque eu sempre tive minha família muito presente, muito observadora, né, e me direcionando muito bem, mas sim, eu tive períodos de restrição alimentar muito fortes, que chegaram, hoje eu consigo ver, a dificultar e a prejudicar a minha prática, inclusive como bailarina, porque eu não tinha energia, não tinha disposição, não tinha humor para algumas coisas, mas que na época, uma adolescente ali criando ainda a relação consigo mesma e com o mundo, eu não conseguia perceber isso. E eu falo isso porque mesmo uma pessoa que teoricamente se encaixava dentro dos padrões, passa por tudo isso para querer adequar a sua imagem ao que é esperado, dentro de uma sociedade ou dentro de um nicho. Não é só dentro da dança que isso acontece. A pressão estética, tanto para mulheres quanto para homens, ela é muito forte na nossa sociedade e ela vai criando diferentes nuances dependendo do contexto onde você está inserido. E a nossa imagem, ela é muito associada à capacidade e a merecimento dentro de um contexto, seja num relacionamento. Então, se você não tá dentro de um padrão considerado ideal, você não vai conseguir encontrar um parceiro ou uma parceira. Se você não tá dentro de um padrão esperado, você não vai conseguir ter sucesso na sua profissão, porque, de repente, numa escolha para uma vaga de emprego, as pessoas vão direcionar a escolha para um visual, de repente acaba sendo um quesito de diferenciação de uma pessoa que teoricamente estaria mais apta para aquela função, mesmo quando a profissão não está ligada diretamente à imagem. As pessoas relacionam a imagem a você ser uma pessoa que tem mais capacidade de se adaptar para ter um sucesso esperado. Com relação à mulher, isso fica ainda mais forte. A imagem da mulher na sociedade, ela é muito sexualizada. As mulheres, elas gastam tempo, energia, vitalidade tentando se adequar a um ideal que é esperado delas. De um corpo que seja mais atrativo para o parceiro,
peitão, um bundão, que seja considerado mais fértil para depois reproduzir durante o casamento. No meu caso, com relação à dança, essa imagem ela era um pouco diferente. Ao invés de ser uma imagem sexualizada da mulher, ela era uma imagem etérea e até infantilizada de um corpo feminino que ele não podia justamente ter essas características de curvas de um peitão, de um bundão, de um colchão, porque teria que atender determinado padrão esperado para aquela estética. Hoje eu consigo perceber que isso é extremamente danoso para nossa saúde mental e física. E como educadora, eu procuro hoje em dia direcionar muito isso com os meus alunos, porque eu percebo que cada vez mais cedo as crianças estão se preocupando com isso. Crianças verbalizam: "Ah, eu tô muito gorda, eu tô barriguda". Coisas que a gente percebe que são, às vezes, até padrões que os próprios pais repetem em casa de uma maneira, obviamente, não intencional, mas que acabam entrando nesse inconsciente da criança que vai levar isso depois para a vida. Dentro da dança, que é o caminho do meu ensino, eu procuro direcionar a autoobservação do corpo para a gente entender o que a gente é realmente e aceitar aquilo, não como comodismo, mas como possibilidade do que eu posso desenvolver. Se eu não entendo o que eu sou, eu não tenho como seguir adiante. Eu vou sempre trabalhar em cima de uma ilusão ou de uma expectativa externa que colocam sobre mim. E isso em qualquer área. O nosso corpo, ele é extremamente potente e singular. E se eu trabalho com expectativas que não são possíveis a mim atingir, porque eu estou me baseando em parâmetros externos, seja por um simples visual ou por uma habilidade física que eu quero desenvolver, provavelmente eu não vou ter sucesso nisso. Então, o que a gente tem que fazer é se auto-observar, perceber realmente quem eu sou, para a partir disso eu me aceitar, eu me respeitar e ter possibilidades de desenvolvimento a partir disso. Eu percebo muitas vezes que essa questão de padronizar tudo é uma questão até bem conveniente, socialmente, politicamente falando, para poder manejar toda uma massa que pensa da mesma maneira e que almeja a mesma coisa. Isso não é só na questão do visual, é na questão do que você quer realmente para sua vida. Questão de relacionamento, questão de profissão, de futuro. Quero ser mãe, não quero ser mãe, quero ter o cabelo curto, quero ter o cabelo comprido. Às vezes não são dadas opções às pessoas, porque justamente é mais fácil até para depois se comercializar em cima dessas questões. E eu vejo muito pela ótica da mulher essa questão da sexualização do corpo, né? Eu nunca tive essa vontade de ter esse corpo curvilíneo e atrativo. Acho que justamente porque eu passei por outras experiências durante a minha vida, mas eu acho que para os homens é assim também, não é? Em relação ao corpo, se gera uma expectativa em cima da figura masculina, que o homem ele tem que ser forte, que ele tem que ser aquele que inspira a imagem da proteção e do domínio da relação. Tô certo ou tô errada? Você sente essa pressão estética relacionada ao homem? Essa questão do ser forte, ter essa questão de estar transpirando testosterona ou o homem, quando você vê uma mulher mais forte no relacionamento com um homem mais franzino, por exemplo, você pensa alguma coisa relativa a isso? Não, no meu caso eu não penso isso. Porém eu sei que a sociedade não exige tanto esteticamente do homem, apesar de algum tempo pra cá tá tendo essa exigência maior sobre a questão estética masculina também, mas essa questão do homem ser o macho alfa, o viril e tudo, essa questão sempre existiu. Não no mesmo patamar que é exigido da mulher, né? Mas tem mudado um pouquinho. Mas esse negócio do macho sempre ser o dominante, tudo sempre vai acontecer. Eu acho que essas cobranças, elas estão muito ligadas ao gênero. E justamente por a nossa sociedade ainda ter essa questão patriarcal, eu acho que realmente a cobrança em relação à mulher se adequar a um ideal que sirva a essa divisão, né, de expectativas, de gêneros, de padrões, ela ainda é muito maior. Então, quando a gente fala em relacionamento abusivo, a gente sempre pensa no outro me impondo uma situação
de repressão, de inadequação, de humilhação, de desrespeito. Mas você já parou para pensar que a gente pode estar fazendo isso com a gente mesmo? Eu, durante muito tempo, como eu disse aqui, como eu relatei o meu caso, eu fiz isso. Não obviamente conscientemente, não obviamente querendo fazer isso, mas porque eu fui assumindo expectativas externas como as minhas expectativas com relação a mim. Aquilo que eu queria desenvolver, aquilo que eu queria até aparentar. E eu tive que fazer um processo de desconstrução disso justamente para ter uma relação melhor comigo mesma e até de satisfação. Porque quando você tenta atingir um padrão que não é o seu, naturalmente, que não é aquilo que você realmente quer, é muito frustrante, você nunca está satisfeito, né? Então, eu nunca tive problema de engordar, mas eu sempre ficava com aquela coisa na cabeça de eu tenho que estar sempre dentro de um padrão que é esperado de mim, eu não posso mudar. Eu não posso respeitar as fases, os ciclos do meu próprio corpo. E isso sim é um relacionamento abusivo, porque você se limita, você se cobra, você põe em risco a sua saúde mental e física em prol de uma coisa que nem é tua. Então, para pensar se você não está fazendo isso com você mesmo. Seja com relação ao seu corpo, com relação ao cabelo, com relação aos sonhos que você tem para sua vida. Porque, como a nossa sociedade é conduzida hoje em dia, eu acho que ninguém está isento disso, infelizmente. É legal fazer um exercício de pensar na sua singularidade, no que você é, no que só você pode ser. E tentar tirar o melhor disso. Como eu disse antes, não é um comodismo, mas é um exercício de desenvolver aquilo que você tem de melhor, se inspirar nos outros, mas sem se boicotar, sem se limitar, sem se sufocar por expectativas alheias. E para você que ficou até o final desse vídeo, meu muito obrigada. Esse bate-papo é muito importante. Compartilha ele com alguém que esteja precisando ouvir o que a gente conversou aqui hoje. Se você ainda não deixou o seu joinha, faça isso, assim a gente vai saber que você gostou desse assunto e vai fazer mais vídeos relacionados a esse conteúdo. Se inscreve no canal pra gente aumentar essa comunidade de troca e ativa o sininho pra não perder nenhum papo que a gente bate toda quarta-feira por aqui. Te espero no próximo vídeo. Beijo, fui!